Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sétimo ano. Estou aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre a colonização na América. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim aqui trazer para vocês o capítulo 8 do livro de vocês, A Administração na América Portuguesa. Então, convido todos vocês a pegarem o livro didático, material escrevente e acompanhar a nossa aula hoje, que ela vai estar top, viu? A partir da página A partir da página 152, vocês podem estar acompanhando. Beleza? Quando eu falo em América Portuguesa, pessoal, é a mesma coisa que eu estar falando o quê? Brasil, né? Porque os historiadores eles fazem essa divisão entre América Portuguesa e América Espanhola, América Inglesa, América Holandesa, para justamente distinguir o território que foi colonizado por essas potências europeias, uma vez que naquela época nós não tínhamos as divisões, as fronteiras políticas que nós temos nos dias de hoje. Então era necessário as potências ocuparem os territórios das colônias que elas fizeram aqui na América, e até por isso, para designar qual terra era de cada potência, é denominada América e o país que colonizou, certo? No capítulo anterior, nós vimos lá América Espanhola, né? Nós vimos a colonização da América de uma forma geral e a América Espanhola mais especificamente. Lembra que eu falei para vocês que haveria um capítulo só para a gente destrinchar como é que foi a administração na América Portuguesa? Pois é, então chegou agora esse momento, tá? A gente vai destrinchar como é que foi que aconteceu essas questões relacionadas à administração portuguesa aqui na América, e aí a gente vai estar podendo tirar nossas dúvidas na aula ao vivo da semana que vem, beleza? Então, eu falei para vocês sobre o período pré-colonial, né, aquele período que vai da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, 1500 até 1530, que é o momento em que os portugueses eles estavam mais focados no comércio de especiarias que vinham do Oriente. Então, os portugueses, logo de cara, quando eles chegaram aqui, eles não encontraram metais preciosos dentro daquela política do mercantilismo. Então, era necessário que eles tivessem uma outra fonte de riqueza, né, que era justamente o comércio de especiarias, certo? Até 1530. E durante esse período de 1500 a 1530, Portugal realizava viagens de reconhecimento para saber até onde ia o seu território, que até então eles não sabiam. Não tinha Google Maps naquela época, não tinha Google Earth, o Waze, para eles saberem exatamente como é que eles iam, o território que eles iam percorrer. Então, como é que eles faziam isso? Na prática. Pegava o seu navio, saía de Portugal, vinha até o litoral brasileiro, ia descendo e ia subindo, para saber até onde iam seus territórios. Além de fazer o reconhecimento, os caras aproveitavam para fazer a exploração dessa costa brasileira, além de proteger a costa brasileira de possíveis ataques de piratas franceses e ingleses, né? Nas chamadas expedições guarda-costas. Porque como é que acontecia? Nesse período colonial, a exploração feita, as viagens de exploração feitas aqui no Brasil, eram basicamente a de transporte de pau-brasil. Então, o português desembarcava aqui no Brasil, o português fazia o contato com os nativos, né, os índios brasileiros, os índios faziam o corte, o transporte, o carregamento dos navios portugueses, e aí os portugueses se dirigiam para Portugal com os navios cheios de madeira, né? Só que nesse ínterim, entre um navio e outro, os índios continuavam cortando as madeiras e levando as madeiras para o litoral, para ficar mais fácil o carregamento quando os navios portugueses aportassem. E aí ficava muito fácil para os contrabandistas chegar, já pegar as toras já cortadas, só faziam carregar nos seus navios e contrabandeavam o pau-brasil brasileiro. E aí, o que vai acontecer nesse contexto? Portugal vai perceber que é necessário proteger o litoral, né? Proteger essa madeira que já foi cortada. É necessário deixar uma guarda aqui armada, né? Uma forma de expulsar os possíveis invasores. E aí que eles têm a ideia de construir fortificações, né? Então eles construíam as chamadas feitorias, né? Que eram fortificações, então edifícios fortificados de madeira, né? Para que pudesse resistir a um possível ataque. E lá era como se fossem armazéns. E lá eles guardavam as madeiras, né? E se protegiam também e dormiam ali naquele território.
era uma forma de você garantir a posse da terra, uma forma de dizer, não, esse lugar aqui é meu, está ocupado por mim, né? E aí o que vai acontecer? Ao longo da costa brasileira vão ser erguidas várias feitorias que foram feitas pelos portugueses. Porém, a madeira próxima ao litoral vai acabando, porque os caras vão cortando, a árvore demora para nascer, né? Quando nasce. E aí era necessário cada vez mais os caras irem para o interior. Eles começaram a cortar as madeiras mais ao interior e trazer para as feitorias, né? Então os portugueses começaram a já perceber que só o comércio de pau-brasil seria insuficiente para poder manter os territórios conquistados, né? Então era necessário mudar a tática de colonização. O comércio de especiaria já não vinha tão bem, o Portugal já tinha outros concorrentes, então era necessário modificar a tática de exploração. Era necessário que os portugueses também buscassem uma outra forma de obter recursos. E que forma seria essa? A colonização efetiva dos territórios brasileiros. Foi aí que entrou a figura do Martim Afonso de Souza, que eu falei para vocês, na sua primeira viagem, na sua primeira missão colonizadora, né? Na sua primeira viagem de missão colonizadora em 1530. Então, deem uma olhada nesse mapa aqui. Ele é semelhante ao mapa que está... Semelhante não, é igual ao mapa que está no livro de vocês na página 153. Então, nós tínhamos aqui o mapa da América colonial, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, né, que é aquele tratado que dividia as terras descobertas do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Então, nós temos aqui um recorte da América do Sul, né? Então, nós temos aqui o limite de Tordesilhas, as terras à esquerda em verde seriam as terras pertencentes à Espanha, e as terras em roxo seriam as terras pertencentes a Portugal. Aí vocês vão me falar, professor, mas o território do Brasil não é só esse. Calma, jovem, calma, vamos chegar lá. Nós vamos ver como foi que Portugal fez para poder romper a linha de Tordesilhas. Beleza? Vamos com calma. Professor, o que é Tratado de Tordesilhas que eu já não me lembro mais? Então, depois da chegada de Colombo à América, os espanhóis vão se apressar para garantir as posses das novas terras. Porém, os portugueses não vão deixar isso barato, porque os portugueses se lançaram primeiro nas grandes navegações. Lembram disso? Lá no século XV? O pioneirismo português. E aí, o que vai acontecer? Portugal e Espanha vão firmar um tratado na qual eles vão estabelecer um meridiano a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, que é uma ilha do continente africano. E de posse portuguesa ficavam as terras a leste e de posse espanhola as terras a oeste. Franceses, holandeses, ingleses ficaram de fora dessa partilha e, lógico, que eles não iam aceitar isso de bem tranquilamente. Os caras eles iam reivindicar essa divisão, né? Até porque eles se lançaram nas grandes navegações depois. E aí eles começam a invadir os territórios, que até então eram espanhóis e portugueses, saquear, contrabandear para o Brasil, estabelecer colônias aqui na América. A gente vai ver mais à frente também que eles estabeleceram colônias na América. E tudo isso faz com que haja uma contestação a essa divisão das terras pelo Tratado de Tordesilhas. Mas até então, o que estava valendo para a América era o Tratado de Tordesilhas. As terras a oeste da ilha de Cabo Verde, 370 léguas, seriam da Espanha, e a leste seriam de Portugal. Professor, eu não estou conseguindo visualizar muito bem. Então tá aqui, ó. Olhem essa imagem, fica mais fácil de visualizar. Então aqui nós temos a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, certo? Aqui nós temos o continente africano, e aí nós temos o continente americano de uma forma geral aqui. Beleza? Olha só. Então nós temos a ilha de Cabo Verde fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Certo? Próximo ao continente africano. E aí eles pegaram e mediram 370 léguas a leste da oeste, desculpa, da ilha de Cabo Verde, e estabeleceram um meridiano, que é uma linha imaginária, né? Que corta de norte a sul o globo terrestre, né? Então nós vamos ter aqui ó, o meridiano de Tordesilhas, e a partir daí nós vamos ter as terras a oeste seriam da Espanha e as terras a leste seriam de Portugal. Beleza, até aqui tudo tranquilo, né? Então eu falei para vocês, Martim Afonso de Souza vai chegar aqui com a sua primeira expedição colonizadora,
aproximadamente 400 pessoas na sua expedição, a seu comando. O objetivo dado pelo rei Dom João III era iniciar a ocupação da terra e sua exploração econômica. Como é que ele ia fazer isso aí? Plantando cana-de-açúcar e tentando obter metais preciosos. Além disso, ele tinha a função de combater os corsários estrangeiros, principalmente os ingleses, e fazer um conhecimento geográfico do local. Ou seja, explorar o território para dentro para saber até onde era o limite dos portugueses, que até então eles não sabiam. E aí, essas 400 pessoas que vieram com Martim Afonso de Souza se estabeleceram ali na região que hoje em dia é o estado de São Paulo, no litoral de São Paulo, né? Que é a cidade de Santos, que hoje em dia é um dos maiores portos do Brasil. Ao lado da cidade de Santos tem uma cidadezinha chamada São Vicente. Essa cidade chamada São Vicente, ela carrega o nome da primeira vila que foi fundada aqui no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza em 1532. E nessa vila ele vai começar a plantar cana-de-açúcar. Porque quando você começa a plantar cana-de-açúcar, você tem um terreno muito vasto, né? E aí você começa a plantar cana-de-açúcar e você começa a colocar os índios, os nativos americanos, né, para poder fazer esse plantio, trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Beleza? Era uma forma de você colonizar, de você estar morando ali, plantando e tudo mais. Além de cana-de-açúcar, os caras plantavam para sua própria subsistência. Plantavam arroz, feijão, batata, né, que eram alguns cereais que eram para a própria subsistência. Além de coletar os frutos que aqui já tinham, né? E criação de animais também. E aí o que vai acontecer? Visando continuar com essa exploração, o rei de Portugal vai lançar um modelo de colonização que vai dividir os territórios brasileiros de norte a sul em faixas de terra, certo? Vão ser as chamadas capitanias hereditárias. Então ele selecionou alguns nobres portugueses, né? E alguns burgueses portugueses que tinham grana para investir aqui na capitania, na exploração da capitania, e aí o rei vai doar algumas terras, né, esses lotes de terra, chamados de capitanias hereditárias, para esses nobres. E o nome desses nobres seriam capitães donatários. Capitães porque é o título de liderança, né, de estar comandando a sua capitania, e donatário porque ele recebeu as terras, foi doada para ele, né, donatário vem de doação, né. Inclusive, o documento oficial para oficializar a doação dessas terras chamava-se carta de doação. Então, era o documento no qual o donatário chegava aqui no Brasil, desembarcava e falava: essa terra é minha. Como é que essa terra é sua? Tá aqui o documento, foi o rei que me deu, tá assinado. E a partir daí, é como se fosse a escritura das nossas casas hoje em dia, o documento dos nossos carros, nosso registro de nascimento. Então, é o que comprova, né, que aquilo realmente nos pertence, certo? E aí, os donatários chegavam aqui e estabeleciam sua autonomia econômica e administrativa e a licença para fundar vilas e seis-marias. Então, dentro da sua capitania, eles fundavam vilas. E o que eram seis-marias? Eram lotes de terra que eles arrendavam para outras pessoas trabalharem. Então, junto com os donatários, vinham outras pessoas tentando mudar de vida, né? Vinham de Portugal para cá, para o Brasil. E aí a gente começa a ver o povoamento do Brasil de uma forma geral. Né? Então, os caras, eles vinham para cá, eram trabalhadores livres, portugueses, os caras arrendavam, né, as seis-marias dos capitães donatários, ou seja, os lotes de terra dentro da capitania, e era mais fácil para o capitão donatário administrar e explorar essas terras, porque você tem mais gente trabalhando nas suas terras, né? Então, nós tínhamos lá os direitos do capitão donatário, né? Ele podia fundar vilas, distribuir seis-marias, e existia também um documento chamado-se foral. O que era o foral, professor? Era um código de normas que indicava os direitos e os deveres do capitão donatário. Então, o capitão donatário, além de tudo, ele fazia toda a administração da sua capitania, seja na justiça, seja na parte logística e seja na defesa. Né? Então, percebam que o capitão donatário ele tinha muitos encargos que eram determinados para ele. E o que o rei ganhava com isso, professor? O rei ganhava uma porcentagem de tudo que era produzido aqui no Brasil. A coroa, os capitães donatários pagavam a coroa uma porcentagem de tudo que era produzido aqui no Brasil. Seja exploração de pau-brasil, seja exploração de drogas do sertão,
seja a exploração de metais preciosos mais à frente. Então, com tudo isso aí, na lavoura açucareira, então tudo isso aí, a coroa portuguesa lucrava com isso. Até porque Brasil e Portugal tinham chamado Pacto Colonial, no qual o Brasil só fazia comércio com Portugal, era uma exclusividade do comércio de Portugal com o Brasil, beleza? E a gente vai ver que essas capitanias hereditárias, elas não deram muito certo. Eu vou mostrar para vocês mais à frente os mapas, com o mapa contendo ali a divisão das capitanias hereditárias bem certinho. Então, eu falei para vocês que eram 15 capitanias, das 15, só duas prosperaram, só duas se destacaram. Justamente foi a de São Vicente, a lá do Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, que deu origem, hoje em dia, ao estado do Pernambuco, né, que nós conhecemos hoje bem. As demais capitanias tiveram vários problemas que impossibilitaram seu desenvolvimento. Seja ele falta de recursos dos donatários, porque aquilo era muito caro para se manter, né, uma estrutura dessa, era necessário que primeiro o donatário investisse seu dinheiro para depois ele recuperar o que foi investido. A revolta dos povos indígenas que aqui estavam, então nós tínhamos algumas tribos hostis que se recusavam a trabalhar nas lavouras, que se recusavam a aceitar a dominação dos povos portugueses, e tudo isso faz com que haja uma revolta dos povos indígenas. Então, em algumas capitanias, os capitães donatários eles não tinham homem suficiente para fazer a defesa, mesmo tendo arma de fogo, mesmo tendo poderio bélico, eles não tinham homem suficiente para poder fazer a defesa das suas capitanias. E aí isso faz com que eles zarpem fora para Portugal de novo. O isolamento das capitanias, que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha internet. O cara mandava carta para o rei lá em Portugal, demorava mais de 20 dias para chegar. Então era 20 dias para ir, 20 dias para voltar, já aproximadamente 40 dias aí só para o cara ter um retorno do que ele está querendo saber, né? Então esse isolamento da capitania também desestimulou muito os donatários de ficarem aqui, e as dificuldades com a lavoura, porque nem todas apesar do Brasil ter um solo muito fértil em sua grande maioria, nem todas as capitanias eles encontraram o solo propício para a plantação de cana-de-açúcar. Então, as dificuldades com a lavoura, tinham lugares que eram mais secos, tinham lugares que chovia demais. Então, tudo isso faz com que haja dificuldades com a lavoura, né? Lembrando que o Brasil, o mundo todo, né, sempre passou por alterações climáticas, né? Então, cada período a gente vai ver alterações climáticas diferentes. Porém, o sistema de capitanias ele foi fundamental para a formação das bases de ocupação, ou seja, os núcleos de ocupação, os núcleos familiares, os núcleos de urbanos, a gente pode dizer assim, né, no início das primeiras cidades, eles foram feitos em torno das capitanias, né? Então, a capitania de Pernambuco, São Vicente, elas foram parâmetro justamente para fazer essa ocupação de uma forma mais concisa, né? E garantiu aos portugueses a preservação das terras, além de revelar as possibilidades de exploração econômica da colônia, porque o rei percebeu que realmente tinham recursos, né, para serem explorados, porém, era necessário mais grana, investimento de mais grana aqui na região para poder justamente conseguir fazer essa exploração de forma mais concisa. Olha esse mapa aqui, galera. Esse mapa aqui justamente mostra, né, a linha de Tordesilhas. E aí nós temos as faixas de terra divididas de forma horizontal, tá vendo? Então nós temos lá Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Tamaracá, Pernambuco, que deu certo, tá? Bahia e Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, São Vicente, que deu certo aqui também, aqui embaixo, né? Então percebam que, nesse contexto, eles estabeleceram as capitanias, né? E inicialmente os caras começam pelo interior, pelo litoral, desculpa, e depois vão interiorizando isso aqui. Então, como é que é dividir a Sesmaria? Então, digamos que o Duarte Coelho, que é o capitão donatário lá do Pernambuco. Então, o Duarte Coelho ele tem essa faixa de terra para ele, só que ele chega aqui, ele não tem esse mapa bonitinho, e ele não sabe até onde vai as terras dele. Então, ele vai desembarcar em Pernambuco, vai começar a mobiliar o seu litoral, e a partir daí vai começar a distribuir as Seis Marias para que os caras possam explorar até o final das suas terras. Beleza? E aí, como as capitanias gerais não deram certo, a coroa portuguesa resolveu estabelecer um governo mais centralizado, que seria o governo geral. O governo geral seria
exercido pelo governador-geral, que era um funcionário da coroa portuguesa, né, que daria auxílio aos donatários no processo de colonização do Brasil. Então, o governo geral ele vai coexistir com as capitanias hereditárias, ou seja, eles vão existir ao mesmo tempo. Nós temos os capitães donatários, porém, agora eles se reportam ao governador-geral. O governador-geral é uma espécie de funcionário do rei, né, uma espécie de autoridade do rei aqui no Brasil. Então, qualquer problema que eles tivessem, eles se dirigiam ao governador-geral. Coexistiu com o sistema de capitanias hereditárias até 1759, quando o território passou efetivamente a ser administrado pelos portugueses. Porque o que acontece? Em 1759, os portugueses vão comprar as capitanias novamente dos donatários e vão passar a explorar todo o território pela coroa portuguesa. A capitania da Bahia foi escolhida como sede do governo geral, porque ela ficava mais centralizada, né? Então, nós tínhamos uma área de manobra tanto para o sul quanto para o norte, né? Então, ficou centralizado ali na região da capitania da Bahia, Bahia Todos os Santos, e foi erguida a primeira capital brasileira, que é a cidade de Salvador, em 1549. Então, lembrando que nós temos 3 capitais do Brasil, né? Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. E como é que funcionava o regimento do governo geral, ou seja, como é que as regras do governo geral, como é que elas eram estabelecidas, né? Nós tínhamos os militares, que faziam o comando e a defesa da colônia, nós tínhamos medidas administrativas, que eram relacionadas relacionamento dos governadores das capitanias e controle de assuntos ligados a finanças, as medidas judiciárias, que era o direito do governador-geral de nomear funcionários para a justiça e alterar as penas, e as eclesiásticas, que era a indicação de sacerdotes para as paróquias. Então, percebam que ao governador-geral era dado o encargo militar, administrativo, judiciário e eclesiástico. Eclesiástico, pessoal, é ligado à religião. Beleza? Lembrando que o objetivo da coroa portuguesa também era expandir o cristianismo, né? E aí o governador-geral ele não conseguia fazer tudo isso sozinho. Então ele tinha como auxiliares pessoas de sua confiança, portugueses também trazidos para cá para o Brasil, que tinham experiências dentro das suas responsabilidades. Então nós tínhamos lá o ouvidor-mor, esse sufixo mor significa maior, né? Ou seja, mais alta autoridade dentro dos ouvidores, que era encarregado dos negócios de justiça, julgamentos e tudo mais. É como se fosse, hoje em dia, o nosso poder judiciário. O provedor-mor, que era o cara encarregado dos assuntos das finanças, né, da fazenda, né, era o cara relacionado à cobrança de impostos, distribuição de riquezas, né, era tudo isso aí era trazida de escravos para cá para o Brasil e tudo mais. Isso tudo era com o provedor-mor. E o capitão-mor, que era o encarregado da defesa do litoral. Então, responsável pela defesa contra os ataques dos povos estrangeiros era o capitão-mor. E nas cidades, dentro das capitanias, nós tínhamos as vilas e as cidades, né? As cidades abrigavam as câmaras municipais. O que eram as câmaras municipais? É igual que nós temos hoje em dia nas cidades. Então, é um órgão de representação do povo, né? Que hoje em dia é ocupado pelos vereadores, que são eleitos pelo povo de forma direta. Né? Então, nós vamos ter uma representatividade indireta. Nesse período também, nós tínhamos as câmaras municipais, né? Que eram locais que abrangiam os setores de abastecimento, tributação, ou seja, cobrança de impostos, execução de leis, estabeleciam preços de mercadorias, determinavam construções de povoados, organização de expedições contra os indígenas, e quem ocupavam os cargos eram chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram os proprietários de terra, né, de gado, de escravo, que moravam nas vilas, e esses caras exerciam o poder político, ou seja, era a elite portuguesa que aqui estava. Né? Então, a elite portuguesa, que era dona de terra e tudo mais, que arrendavam as Seis Marias, esses caras faziam parte dos homens bons. Beleza? E aí a gente falou sobre o governo geral. Aqui no livro a gente vai tratar sobre 3 governos gerais, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, que são os mais importantes para esse período da história que a gente está estudando aqui no livro. Então, no primeiro governo geral, nós temos o Tomé de Souza, que é esse rapaz da foto aí.
O Tomé de Souza ele era um funcionário da coroa portuguesa, né, enviado pelo rei para trabalhar aqui no Brasil, e ele foi responsável pela fundação de Salvador, que é a primeira cidade capital do Brasil, organização de expedições para penetrar no território em busca de metais preciosos, as chamadas entradas, e a implantação da pecuária e incentivo ao cultivo de cana-de-açúcar. Então, Tomé de Souza ele vai dar continuidade àquilo que Martim Afonso de Souza tinha feito em 1531. Professor, Tomé de Souza é irmão de Martim Afonso de Souza? Não, eles não têm nenhum grau de parentesco, apesar de terem o mesmo sobrenome. Ainda dentro do primeiro governo geral, nós falamos que eles tinham também funções eclesiásticas, né? Então, perceba que vai ter a criação do primeiro bispado aqui no Brasil, que vai ser esse rapaz aqui, ó, o Dom Pedro Fernandes Sardinha, em 1551. E a missão dele foi justamente catequizar os índios, né? Então, foram trazidos para cá alguns padres jesuítas que começaram a fazer essa catequização dos índios, ou seja, converter os índios ao catolicismo, né? E ensinar esses caras a língua portuguesa, os modos europeus e tudo mais. Nós percebemos que alguns costumes dos índios eram muito estranhos para os portugueses, por exemplo, andar nu, a antropofagia, né, que é você comer carne humana, e a poligamia, né, que é você se relacionar com mais de uma pessoa, né, então você ser casado com duas mulheres, ou a mulher ser casada com mais de um homem, com dois homens, isso é proibido por lei, né, e não era aceito na sociedade católica europeia, e os caciques daqui no Brasil, aqui moravam, eles tinham esse direito, né, pela cultura nativa, né. Então, tudo isso era muito esquisito para os portugueses, era necessário fazer a catequização dos índios para expandir a fé cristã e também para que eles pudessem se estabelecer, aceitar a dominação de uma forma menos hostil, né, digamos assim. O segundo governo geral. Então, o primeiro governo geral começou a fazer essas questões da exploração, começou a fazer essas questões da divulgação do cristianismo, e o segundo governo geral, que foi do Duarte da Costa, esse rapaz aqui, ó, ele vai ter a missão do rei de expandir a fé cristã, uma vez que Portugal já não tinha mais questões de hostilidades, né, o Tomé de Souza havia conseguido neutralizar as hostilidades, o rei decidiu, então, que era necessário fazer a divulgação do cristianismo em massa, né, converter o máximo de pessoas que eles pudessem. Então, Duarte da Costa, que é o segundo governador-geral, ele trouxe consigo mais jesuítas, destaque para o José de Anchieta, né? Então, nós vamos ter lá o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, que vão ser os dois principais jesuítas desse momento, né? Que lutavam pelos direitos dos índios, inclusive contra a exploração dos índios, né? Eles vão ser responsáveis pela fundação do Colégio de São Paulo, que deu origem à Vila de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo, que deu origem ao estado de São Paulo. Então, percebam que tudo é uma coisa ligada à outra, né? Ligada à religião católica. Ainda no segundo governo geral, nós vamos verificar que quando os portugueses baixam a guarda, é o momento em que os franceses se aproveitam. Então, nesse contexto, os franceses, com apoio de alguns índios que eram inimigos dos portugueses, no caso dos tupinambás, vão invadir a Baía de Guanabara, que fica lá, que hoje em dia é o estado do Rio de Janeiro, né? E fundaram um povoamento naquela região que ficou chamada de França Antártica. Então, dentro da colônia portuguesa, os franceses estabeleceram sua colônia, né, de forma hostil, logicamente, né? Então, eles expulsaram os portugueses que ali estavam e se estabeleceram na chamada França Antártica. O responsável pela ocupação francesa foi esse rapaz aqui, o Nicolas Villegagnon, e foi um período marcado pela luta contra as invasões francesas, porque se os portugueses deixassem, os franceses eles iam ocupando mais territórios. Porém, os portugueses não deixaram isso barato. Os portugueses vão começar a lutar para expulsar os franceses do nosso território. E aí o rei percebeu que era necessário trocar o governador-geral e mandar para cá um cara mais experimentado na arte do combate. E esse cara foi o Mendes Sá. Mendes Sá foi esse rapaz aqui da foto. Ele foi designado pelo rei, né, de Portugal, para que viesse para cá, para o Brasil, e lutasse e expulsasse os franceses daqui. Ele contou com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá, que é esse de bigode,
e conseguiu expulsar os holandeses em 1567. Porém, Estácio de Sá acabou sendo ferido e acabou morto, né, durante a batalha ali contra os franceses, né? As ações de Mendes de Sá levaram à destruição de centenas de aldeias no litoral brasileiro no século XVI. Foi necessário realmente eles fazerem um massacre para poder conseguir vencer a dominação francesa, né? Porque os franceses armaram os índios e aí a defesa deles estava muito forte. No momento que eles conseguem dizimar os índios, os franceses dão no pé e os tupinambás ficam aqui a ver navios. Na chamada Confederação dos Tamoios, né? Então, os índios vão se unir na tentativa de lutar contra a dominação portuguesa. Então, a Confederação dos Tamoios, durante esse processo de expulsão dos franceses, né, eles se combinam, né, se falam junto, né, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma aliança de guerra entre os índios tupinambás, tupiniquins, carijós e guaianás, de São Paulo e Rio de Janeiro, com o apoio dos franceses, com armas, inclusive, contra a dominação portuguesa. E como eu falei para vocês, os franceses foram, depois do primeiro massacre que o Mendes de Sá começou a promover contra os tupinambás, os franceses deram no pé, e aí o que vai acontecer? Os índios vão ficar enfraquecidos, e eles vão ter que se render, certo? E aí eles vão negociar um tratado de paz, que foi o Tratado de Paz de Iperoig, ficava próximo ao rio Iperoig, na região ali que hoje em dia é o estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, esse tratado foi um tratado de morte, porque não foi nem tratado de paz, porque uma vez que os índios se renderam, Mendes de Sá promoveu o massacre para acabar de vez com a hostilidade dessas tribos tupinambás. O final da guerra foi violento e desigual, e os portugueses alcançaram a vitória, expulsaram os holandeses e ainda acabaram com a hostilidade dos tupinambás. Os franceses não desistiram de ocupar o território brasileiro. Eles vão se reorganizar, e aí eles vão promover um outro ataque, agora à capitania do Maranhão, que foi a chamada França Equinocial. Né? Tentaram uma nova ocupação na América, dessa vez comandadas por Daniel de La Touche, que é esse cara aqui, ó. Inclusive tem um busto dele aqui na frente do palácio lá do governador de São Luís, né? Governador do Maranhão, que fica em São Luís, na capital. E aí o Daniel de La Touche vai erguer um forte chamado Forte São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão. Lembrando que Luís era o nome do rei de Portugal, né? De Portugal não, da França, desculpa. Então, em homenagem ao rei da França, foi erguido um forte chamado Forte São Luís. Os franceses não resistiram mais uma vez ao ataque dos portugueses e foram expulsos no mesmo ano, né? Em 1615. Então, percebam que dessa vez os portugueses conseguiram expulsar os franceses. E aí eles foram se estabelecer na região que hoje em dia é a Guiana Francesa, né? E aí nós vamos verificar que depois que nós expulsamos os franceses daqui do nosso território, nós vamos perceber que o governo geral ele vai se sobrepor em determinados momentos às capitanias hereditárias. E aí, para se administrar melhor os territórios, né, porque era necessário ter uma presença mais marcante, justamente para evitar novas invasões, a coroa subdividiu o governo geral em dois. Governo Geral do Norte, com sede em Salvador, e Governo Geral do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Então, os caras que estavam nas capitanias do Sul respondiam à sede do Rio de Janeiro, e os caras que estavam no Norte respondiam à sede de Salvador. E ainda em 1621, a coroa portuguesa vai criar duas unidades político-administrativas. A região que vai da Amazônia ao Ceará, denominada Maranhão, com capital em São Luís, e mais tarde a região foi denominada Grão-Pará e Maranhão, que é essa região aqui, ó, com sede em Belém. Beleza? A região entre os estados do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul correspondia ao estado do Brasil. Então, tudo que está em amarelo aqui é o estado do Brasil, e aqui nós temos o Grão-Pará e o Maranhão, né? E aqui a Amazônia. Beleza? Isso era uma maneira de melhor administrar, né? Os limites das divisões administrativas do Brasil. Então, percebam que a coroa portuguesa foi sempre se adaptando de forma a melhor administrar as terras brasileiras. Então, percebam que aqui, ó,
nós já temos uma nova configuração da linha de Tordesilhas. A linha de Tordesilhas é mais ou menos por aqui, né? E eu estou falando que já no século XVI, século XVII, né? Século XVIII, nós já temos a extensão do território além da linha de Tordesilhas. Nós vamos ver como é que isso aí aconteceu. Os portugueses vão sofrer uma baixa quando eles perdem o rei, né, o Dom Sebastião, em 1578, na batalha contra os mouros, contra os muçulmanos, né? A batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, na região ali de Celta, aquela região que já havia sido estabelecida em 1415 pelos portugueses. O trono foi ocupado por Dom Henrique de Aves, né, que era um cardeal, membro da igreja, que era tio do Dom Sebastião, já tinha uma idade avançada, aproximadamente 70 anos, e aí ele só conseguiu governar por mais 2 anos, porque ele morreu. Já era mais velho, né? Como ele era membro da igreja, ele não deixou herdeiros. Uma vez que ele não deixou herdeiros, abre-se precedente para a disputa do trono. E aí o rei da Espanha, o Filipe II, ele era também descendente de Aves. Como ele era descendente de Aves e não tinha outro sucessor, ele se jogou direito ao trono, invadiu o território português e assumiu a coroa portuguesa. E aí ele ficou governando Portugal e Espanha dentro do mesmo reino, na chamada União Ibérica. Uma vez que ele faz isso, as colônias portuguesas também passam a ser administradas pelos espanhóis, certo? Inclusive, os inimigos dos espanhóis começam também a invadir os territórios brasileiros, né? Os territórios da colônia portuguesa. No caso, o Brasil é uma das colônias portuguesas, né? E aí a gente vai verificar que para proteger as colônias foi reforçado o exclusivo colonial, no qual as colônias só podiam comercializar com a metrópole, que no caso era tudo Espanha. Nessa época, a gente vai ter o auge da lavoura açucareira, então a gente vai ter, junto com a lavoura açucareira, o tráfico de escravos vindo para cá, para o Brasil, certo? Então, nós tínhamos açúcar, que era um produto muito rentável, e nós tínhamos tráfico negreiro, que também era muito rentável. Logo, franceses, holandeses vão crescer o olho e vir para a região. Por isso que nós tivemos lá as invasões francesas, que nós acabamos de verificar, França Antártica e França Equinocial, e posteriormente a gente vai ter a invasão holandesa também nos nossos territórios, com Maurício de Nassau. Só que, fruto dessa União Ibérica, nós vamos ver no próximo capítulo, que Portugal deu uma desperto. Portugal falou, beleza, já que tudo é Espanha, já que Portugal é administrando o Brasil, né? Beleza, já que tudo aqui é da Espanha mesmo, então não tem mais linha de Tordesilhas, é tudo de todo mundo. Então a gente vai verificar que as expedições portuguesas começaram a avançar a linha de Tordesilhas em busca de metais preciosos, drogas do sertão, tudo que fosse de valor. E aí, nessa configuração, que nós ganhamos mais território. Até o final da União Ibérica, em 1640, quando a gente vai ter a recuperação do trono português, né? Nós vamos ter a recuperação do trono português, e a partir daí, quando os espanhóis se assustam, opa, peraí, mas o território não era isso aqui de vocês, não, agora já era. E aí o Brasil já havia se estabelecido num território muito maior, né? Então percebam que o descontentamento com a administração espanhola foi organizado com esse descontentamento, né, com a administração espanhola, porque os portugueses não estavam satisfeitos, eles organizaram um movimento que ficou chamado de restauração, né, que foi a guerra de reconquista do trono português. Em 1640, esse movimento saiu vitorioso, conseguiu expulsar o Felipe II dos territórios portugueses e coroaram Dom João IV como rei de Portugal, agora com a dinastia de Bragança. Então, nós não tivemos mais a dinastia de Aves, tivemos agora a dinastia de Bragança, que é do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, que foram imperadores do Brasil. Beleza. O soberano português, o rei português, né? Ele vai criar um conselho ultramarino, que é um conselho ultramarino porque é ligado a Portugal e ao Brasil, encarregado de administrar e explorar as colônias. Os governadores gerais vão ampliar o domínio administrativo e as capitanias hereditárias vão ser compradas, como eu falei para vocês, se tornando as capitanias da coroa portuguesa. Beleza, pessoal? Então a gente vai verificar aqui nesse contexto. Vai verificar aqui nesse contexto. Opa.
a gente vai verificar que nesse contexto, a administração portuguesa, ela vai ter mais terras ainda para administrar, né? Então percebam que dessa forma vai ser necessário uma organização ainda maior. A gente vai dar continuidade no próximo capítulo. O próximo capítulo vai falar justamente sobre esses tratados, né, essas novas fronteiras, uma vez que não foi mais respeitado os limites de Tordesilhas. Beleza? Então, pessoal, para casa, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem em casa, que é a página 168, exercícios de 1 a 6. Beleza? Então, vocês vão fazer exercícios de 1 a 6 da página 168. Beleza? A gente vai tudo na Agenda Edu com essas tarefas, mas aproveita que aqui o vídeo já estou falando aqui sobre as tarefas. Beleza? Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Beijo a todos. Fui.